Oi, meu nome é Lívia, sou sua terapeuta holística e hoje eu vou te ensinar a se conectar com a sua espiritualidade. Esse vídeo serve para qualquer pessoa. Pode ser alguém que já tenha uma espiritualidade bem definida e já saiba como se conectar com a espiritualidade. Pode ser alguém que já tenha uma religião e queira também abrir espaço para outros questionamentos aí na sua vida. Ou pode ser que você esteja completamente perdido também no desenvolvimento da sua espiritualidade e você queira explorar essa área da sua vida mais profundamente. A primeira coisa que tem que ficar bem estabelecida aqui entre nós é que a espiritualidade, ela não precisa ser dogmática. Por mais que a espiritualidade muitas vezes vai estar baseada na fé, ela não precisa ser dogmática. E o que é o dogmatismo? É você ter respostas absolutas sobre alguma questão e aquilo ali tá fechado para o questionamento, né? Como se o dogmatismo estivesse falando, essa é a verdade e não tem espaço mais para questionamento além disso. E o que a gente quer na espiritualidade, principalmente no espiritualismo, é abrir espaço para o questionamento. Então, a primeira questão que a gente precisa ter bem em mente aqui é que é saudável você questionar a sua espiritualidade. É saudável você questionar as suas crenças espirituais. Isso não vai enfraquecer a sua fé, isso não vai enfraquecer a sua conexão espiritual. Até pelo contrário, vai fortalecer. Porque o questionamento, ele é uma forma de você se sentir mais segura naquela linha ali de raciocínio que você está seguindo, principalmente na espiritualidade, porque se você questiona suas crenças espirituais, significa que você quer ter mais certeza daquilo que você está seguindo. E quanto mais certeza você tiver, quanto mais solidez você tiver nos seus questionamentos aí sobre a sua espiritualidade, mais segura você vai se sentir para seguir a sua linha espiritual em paz. Então daqui a gente já parte para uma questão muito fundamental para quem quer se conectar com a espiritualidade, que é o próprio questionamento. Então, quais são as suas crenças espirituais? No que você acredita? Você acredita em Deus? Você acredita em muitos deuses? Você acredita que energias compõem a matéria? Você acredita em elementais da natureza? Você acredita em espíritos, em alienígenas? Você acredita em orixás? Você acredita em guias espirituais ou em anjo da guarda? É importante você se questionar sobre o que faz sentido para você. E quando você começar a se questionar, você vai perceber que te faltam referências para fazer questionamentos mais profundos sobre a sua espiritualidade. E referências já é o nosso segundo ponto aqui, super importante na parte de você se conectar com a espiritualidade, que é o seguinte: as referências são a fonte de conhecimento que vão te fazer aprofundar nas suas crenças espirituais. Então, quando você estiver se questionando sobre a sua espiritualidade, ter referências sólidas é muito importante. E as referências nada mais são do que conhecimento de mundo. Por isso é extremamente importante que você pesquise sobre diferentes linhas espirituais, sobre diferenças entre crenças espiritualistas, sobre religiões. Então pesquisa, estuda, aprofunda, porque não tem como você se conectar mais profundamente com a sua espiritualidade se você não tiver conhecimento de diferentes culturas e de diferentes crenças espirituais que o ser humano já desenvolveu ao longo da história e ao redor do mundo. O que me deu uma base muito sólida de referências espirituais foi quando na adolescência eu comecei a estudar sobre ocultismo. Eu já comentei sobre isso aqui em outros vídeos no canal,
Só que o ocultismo, ele é uma fonte de conhecimento esotérico, ou seja, conhecimento que obteve influência em culturas e crenças que se desenvolveram ao redor do mundo, mas que não foram divulgados. Então, o ocultismo tem muito a ver com conhecimentos secretos, conhecimentos que são pouco divulgados. Então, a gente também pode chamar essa linha de estudo de hermetismo. Conhecimentos herméticos são também conhecimentos fechados, conhecimentos que não são abertos para qualquer um. Então, o hermetismo é uma linha de estudo muito interessante que também pode te possibilitar aí iniciar a sua jornada de estudo na espiritualidade, se você quiser. Foi de onde eu parti os meus estudos, pode ser que te ajude também. Agora, tem uma outra linha de pensamento do hermetismo, que é a linha que segue o pensamento de uma figura mística antiga que chama Hermes Trismegisto. Então, essa figura, não se sabe exatamente se ele existiu, o que ele escreveu, o que ele não escreveu, mas de qualquer forma, esse nome tem um grande impacto aí no desenvolvimento de muitos pensamentos da área espiritual aí, tanto da parte do Egito quanto da parte da Europa. Então influenciou aí espiritualidades do mundo todo. Por isso que eu gosto de pegar para estudar espiritualidades direto de fontes mais antigas possíveis. E o hermetismo é uma das linhas de estudo mais antigas da espiritualidade. Agora, não significa que você tem que pesquisar sobre hermetismo. Eu indico porque abre bastante a mente, você consegue ter assim, ideias de coisas muito diferentes, muito fora do padrão que a gente na sociedade, principalmente ocidental, ficou enraizada numa cultura cristã, né? Então o hermetismo, ele mistura o cristianismo com outras linhas de pensamento. Então a gente pode fazer uma mistura de tudo. E o espiritualismo, ele tem essa beleza. Ele tem essa questão de você não precisar ficar presa numa coisa só. Você não precisa usar cristais, você não precisa acender incenso, acender vela e sei lá, cantar um mantra para poder bater no peito e falar eu sou espiritualista. Porque a parte mais legal do espiritualismo é que não tem uma linha específica para ser seguida. Você só vai pegando referências e trazendo para você tudo aquilo que faz sentido para a sua vida, tudo aquilo que faz sentido com as suas crenças, com a sua vivência, com a sua história, e você vai implementando aquilo ali no seu dia a dia e trazendo poder para a sua vida através disso. E daí a gente parte também para um terceiro ponto super importante na conexão com a espiritualidade, que são os rituais, né? Então, quando você pesquisa sobre diferentes referências de espiritualidade, questiona suas crenças espirituais, chegou a hora de você implementar rituais que vão colocar na prática as suas crenças. Então, ser espiritualista ou ter uma conexão firme com a sua espiritualidade não significa só saber na teoria sobre a sua espiritualidade, é colocar na prática. E é muito interessante que você esteja colocando na prática a sua espiritualidade todos os dias, para que ela fique fortalecida na sua vida. E a importância de uma espiritualidade fortalecida na sua vida é uma base de segurança. Quando você tiver precisando de uma fonte de segurança na sua vida, a espiritualidade é que vai te fornecer. Porque a ciência, ela tem os seus limites. O ser humano, com a sua racionalidade, ele tem limitações em até onde ele consegue conhecer sobre a realidade. Então é aí que entra a fé, é aí que entra as nossas crenças.
Então, naquilo que a gente acredita é aquilo que vai ter poder para dar segurança pra gente em momentos que a gente precisar na nossa vida. Então, não tem nada de errado em você estar numa situação difícil, ir lá e pedir ajuda para os teus guias espirituais. Ai, eu tô sendo egoísta só porque eu tô pedindo ajuda para eles só em momentos de dificuldade. Não, você não está sendo egoísta. Você está usando a espiritualidade na função que ela realmente exerce, que é te dar segurança. Ter fé significa ir além da racionalidade, significa ir além do que a ciência nos proporciona. Então, pega um momento do seu dia e tira para se dedicar para a sua espiritualidade. Quanto mais você alimentar com consistência o seu ritual espiritual individual, mais poder aquilo vai ter na tua vida, mais segurança esse ritual vai trazer para você e mais força ele vai adquirindo ao longo do tempo. Nesse ritual espiritual, você pode implementar todas as práticas que vão colocar ali em questão as suas crenças espirituais. Então eu vou falar sobre mim aqui individualmente. Eu gosto muito de fazer oração. Eu acendo vela também, faz sentido para mim acender vela. Teve uma época da minha vida em que eu gostava de acender velas coloridas, né? Velas que tinham cores de acordo com as intenções que eu estava colocando na prática espiritual daquele momento. E aí depois foi passando e eu fui parando de usar velas coloridas e passei a usar só velas brancas. Agora eu gosto muito de fazer leituras de oração. Então eu pego orações que já são antigas, que são da época da Idade Média, que são muito antigas, assim, que carregam muita força, muita egrégora. E eu gosto de fazer essas leituras 1 ou 2 vezes ao dia. Às vezes eu faço orações também por conta própria, me conectando com Deus, me conectando com os meus guias espirituais. Isso que faz sentido para mim. E o seu ritual espiritual, ele pode mudar de acordo com a forma como você vai questionando as suas crenças espirituais ao longo do tempo. Naturalmente, você vai continuar questionando as suas crenças espirituais, porque você já entendeu até essa altura do vídeo que isso é saudável. À medida que você vai se questionando, você vai mudando o seu ritual de forma cíclica e vai adaptando ele da forma que você se sentir mais confortável. Os rituais espirituais, eles são muito baseados também em egrégoras, então é importante explicar para vocês o que significa egrégoras, que eu comentei aqui agora há pouco. A egrégora é uma força espiritual que é criada a partir da soma de energias coletivas. Ou seja, se tem muitas pessoas colocando energia em algo, aquilo vai ganhar força. Se tem muitas pessoas acreditando em algo, aquilo vai ganhar força. E se esse algo é espiritual, essa força, ela é espiritual também. Então, se tem muitas pessoas acreditando em um conceito espiritual, independente se esse conceito é real ou não, ele vai ter força sobre você, ele vai ter força sobre a cultura, ele vai ter força sobre como o ser humano se desenvolve e afeta o próprio meio ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente pode afirmar que as religiões são egrégoras, porque religiões são formas de ligar seres humanos através de crenças em comum. Se tem muitas pessoas acreditando em uma religião, aquela religião vai ter uma força espiritual que afeta o coletivo na forma como ele se desenvolve na história. E por isso que as religiões têm muita força sobre a espiritualidade. Isso não significa que você tem que ter uma religião, que você tem que escolher uma religião para você. Você pode pegar um conceito de uma religião, um conceito de outra, e na medida do possível, se forem conceitos compatíveis,
você pode trazer aquilo para sua vida e implementar no seu ritual espiritual. Você pode pegar conceitos também de filosofias de vida diferentes e trazer para sua vida, compor no teu ritual espiritual. Então você pode pegar um conceito do cristianismo e pode misturar com um conceito do budismo, e você pode fazer uma sinergia incrível ali na tua vida. Então, essa que é a beleza do espiritualismo. E o seu ritual espiritual, ele também é influenciado e composto pela sua intenção. Então, não é porque você acendeu uma vela que você vai estar espiritualmente protegido. É a intenção de se proteger espiritualmente ao acender a vela que conta. No seu ritual espiritual, você vai sempre alimentar práticas que estão com intenções conscientes e alinhadas com os seus valores e crenças espirituais. E aqui a gente entra num conceito super interessante sobre espiritualidade, que também desemboca na lei da atração e que desemboca também na neurociência e que liga várias áreas do conhecimento, que é a própria intenção. A intenção com a qual você faz uma ação no seu dia a dia determina o desenrolar de como aquilo ali vai te afetar, de como aquilo ali vai ter força sobre você. Então, a intenção por trás de uma atitude é que vai determinar como aquela atitude vai florescer na tua vida. E é importante que a gente sempre tenha em mente que a gente não cultiva só intenções conscientes na nossa jornada. A gente também tem intenções que são inconscientes, ou seja, existem intenções por trás das atitudes que a gente toma no nosso dia a dia que a gente desconhece. E essas intenções, elas alimentam a criação da realidade ao nosso redor. E se a gente implementa mais ações conscientes da nossa intenção no nosso dia a dia, a gente vai estar contribuindo para criar uma realidade mais consciente para a nossa vida. E tem algo muito interessante sobre intenções, que é o fato de que elas podem ser materializadas. Você pode pegar uma intenção e materializar ela num objeto. Você pega assim uma estátua que você tem na sua casa e você atribui uma intenção para aquela estátua. Você define que todos os dias você vai parar na frente dela e falar uma frase que está alinhada com a intenção daquela estátua, e você vai alimentar aquele objeto com o poder da sua intenção. E necessariamente aquele objeto vai se tornar um símbolo de poder na sua vida. E isso, para quem estuda ocultismo e hermetismo, tem muito poder. Então, eu quero indicar para vocês um livro que tá até aqui embaixo aqui da minha luazinha, que é esse aqui, que chama A Linguagem dos Símbolos, do David Fontana. Esse livro, ele é super completo e ele te explica como os símbolos afetam o nosso inconsciente e como essas intenções estão impregnadas em símbolos que já fazem parte do nosso inconsciente. Então é muito rico você implementar símbolos e objetos acompanhados de intenção nos seus rituais. E se você quer engrandecer mais os seus rituais, vale a pena essa leitura que eu indiquei para vocês. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se tiverem dúvidas, sempre falo, para deixar nos comentários. Fica um beijo para vocês.